Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, o Mengão Queridão, líder do Campeonato Brasileiro. Mas o Felipe Luiz já começa a trabalhar na montagem da solução para a próxima rodada do Brasileirão, que será contra o São Paulo. A situação de Jorginho, que eu vou atualizar aqui para vocês. Carrascal, que ontem foi substituído no primeiro tempo de Flamengo 3 Sport 0. E também jogadores que vão ficar de fora cumprindo suspensão automática. Lembrando que ontem tivemos a expulsão de Everton Araújo, Bruno Henrique recebendo amarelo, Ayrton Lucas, Rossi. Eu vou falar para vocês quem fica de fora do próximo jogo. Vou trazer todos os detalhes para você. Tem muita coisa boa aqui para trazer para vocês. E também sobre as palavras de Boto, que eu achei sensacional. Porque ontem, principalmente em relação à expulsão de Everton Araújo, tá? Vou explicar para vocês sobre essa situação, as palavras de Bruno Henrique e Arrascaeta. E Arrascaeta, hein? Que golaço de Arrascaeta, inclusive. Arrascaeta, depois daquele golaço, se igualando ao argentino Doval, como o maior artilheiro estrangeiro da história do Clube de Regatas do Flamengo. Quer ficar por dentro de tudo e não perder absolutamente nada? Então já aproveita, porque você ainda não é inscrito aqui no canal. Convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Eu já começo falando sobre as palavras de José Boto. E em seguida eu vou falar sobre a situação de Everton Araújo da expulsão. Por quê? O José Boto ontem, após a vitória do Flamengo, incrível, o Flamengo indo a 64 pontos com essa vitória importante. Lembrando que o Palmeiras joga hoje. E eu acredito que o Juventude vai surpreender o Palmeiras hoje lá no Alfredo Jaconi. Mas mesmo em caso de um empate, o Flamengo segue na liderança do Brasileirão. Porque o Flamengo é o primeiro colocado agora com 64 pontos e o Palmeiras tem 62. Empatando, vai a 63. O Flamengo segue na liderança do Brasileirão. E ontem, após o jogo, Zé Boto falou isso aqui, olha só. Foi uma arbitragem perfeita, cumprindo as regras internacionais. Mas pena que no Rio de Janeiro as regras são diferentes. Por que o Zé Boto falou isso aqui? Eu vou explicar para vocês. Ontem a expulsão de Everton Araújo, na minha opinião, na minha análise, corretíssimo. Corretíssimo, tá? Só que teve um lance em uns jogos anteriores aí, principalmente entre Palmeiras e Cruzeiro, aquele lance de Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeiras, em cima do atacante do Cruzeiro, o Wanderson, que inclusive o Wanderson fica de fora do resto da temporada. O árbitro foi lá, o Rafael Klein, né? O Rafael Klein foi lá, analisou a imagem, o lance, e em seguida deu apenas amarelo. Já o critério para o Flamengo, o critério é corretíssimo. Corretíssimo. O que ele deixaram a desejar foi naquele lance lá que o Gustavo Gomes teria que ser expulso da partida. O que não fizeram. O Zé Boto quis dizer isso, tá? Elogiou a arbitragem. E eu vou falar para vocês, foi uma falta sem intenção. O Everton Araújo não é um jogador maldoso, mas foi uma falta perigosa de jogo que aconteceu. Inclusive, corretíssimo, o árbitro expulsou o Everton Araújo. Agora, o que a Arrascaeta realmente vem fazendo é sensacional. O Bruno Henrique ontem, na entrevista mista, ele falou isso aqui, ó. Arrasca é um grande amigo. Desde quando jogava no Cruzeiro, tinha um sonho de jogar com ele. É um cara de muita qualidade, excepcional. Lembrando que os 2 gols de Bruno Henrique, né? Flamengo aí abrindo o placar com o Bruno Henrique marcou o segundo e em seguida a Arrascaeta com um golaço de falta fazendo o terceiro gol. O terceiro gol da vitória do Mengão Queridão, Flamengo vencendo o Sport por 3-0. E com um golaço de falta, a Arrascaeta iguala o argentino Doval como o maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo, com 94 gols. O camisa 10 uruguaio, nesse momento, está a um gol de se isolar na artilharia estrangeira do rubro-negro. E com certeza ele vai alcançar esse feito logo, porque daqui pra frente, até o final dessa temporada, a Arrascaeta vai balançar as redes ainda e muito. Eu torço para que isso aconteça, sinceramente. Lembrando que também apenas 2 jogadores na história do Flamengo fizeram 100 gols e 100 assistências pelo clube. Foram Zico e Adílio.
Arrascaeta está a 6 gols de se tornar o terceiro nome dessa lista, se juntando a Zico e a Adílio. Cara, sensacional o momento de Arrascaeta. O momento de Arrascaeta é sensacional. Inclusive, né, ele falou na zona mista, ele falou o seguinte: eu falei com o Felipe Luiz, enquanto estiver bem, quero jogar. Ele achou melhor eu começar no banco. Também temos um elenco que precisa de minutagem, né? Que a gente viu ontem, o Felipe Luiz fez algumas mudanças, entrou ali com o time, alguns jogadores realmente no banco de reserva, como por exemplo o próprio Arrascaeta começou no banco de reservas, e Arrascaeta deixa claro que, se sentindo bem, quer ir para o jogo. Ele não se importa, quer ir para o jogo, quer jogar todos os jogos. Enquanto estiver se sentindo bem, quer jogar. Agora, ontem na comemoração do gol do Arrascaeta, o Nico de la Cruz, que eu quero destacar aqui um ponto sobre o Nico de la Cruz. O Nico de la Cruz ontem ele fez mais uma boa atuação. Se não fosse esse problema físico do Nico de la Cruz, gente, o Nico de la Cruz, ele quando entra em campo, ele dificilmente ele faz uma partida ruim. Você pode analisar todos os jogos que Nico de la Cruz entrou em campo. Dificilmente ele faz uma partida ruim. E ontem, mais uma vez, na minha análise, no que eu vi o Nico de la Cruz em campo, ele fez mais uma bela partida. Agora, o problema de Nico de la Cruz é físico. O problema de Nico de la Cruz é físico. Mas quando ele está em campo, dificilmente ele joga mal. Essa é a minha opinião. O Felipe Luiz, ele ontem falou sobre, né, a competição lá na frente no ataque do Flamengo, jogadores de atacantes, como por exemplo, tem ficado de fora aí o Michael, foi relacionado, mas nem entrou ontem. Tem ficado de fora o Juninho ontem entrou no jogo. Tem ficado de fora o Wallace Ian. Tem ficado de fora também alguns jogos o Bruno Henrique. E o Felipe Luiz, ele falou, com a exceção do Pedro, esses jogadores acabam perdendo minutagem, acabam perdendo também espaço, e eles perdem também a confiança. O Felipe Luiz falou o seguinte, olha só: tivemos a exceção do Pedro, que fez Bruno, Wallace e Juninho perderem espaço. E com a perda do espaço, eles perderam a confiança. Por isso, sempre tento dar minutos. Disse aí o técnico Felipe Luiz. E ontem, lembrando que o Pedro está lesionado, né, com a lesão no braço, vem se recuperando. O Flamengo trabalha para ter o Pedro na final da Libertadores. E vamos torcer para que dê tudo certo. E falando em lesão, olha só a situação do Jorge Carrascal. O Felipe Luiz começa a trabalhar. O Flamengo está na liderança do Brasileirão. Em caso de uma vitória do Palmeiras hoje, o Palmeiras volta à liderança, mas o Flamengo está na briga pelo título. E a situação do Carrascal ontem, ainda no primeiro tempo, ele foi substituído após, numa dividida ali, sentir a costela. Tomou ali uma pancada na costela. E hoje, pela manhã desse domingo, tivemos a informação, principalmente aí um boletim de imprensa que foi soltado pelo Flamengo, sobre a situação de Jorge Carrascal. Jorge Carrascal foi submetido a exames de ressonância magnética na madrugada deste domingo. O resultado apontou edema ósseo na região da costela, sem fratura, tá? Sem fratura. O atleta já iniciou o tratamento com o departamento médico do Flamengo. Ou seja, bem provável que o Carrascal não fique à disposição do Felipe Luiz para o jogo contra o São Paulo agora na próxima rodada. O Flamengo vai até São Paulo jogar com o São Paulo lá, né, na casa do São Paulo. Então Carrascal é mais um jogador que vai ficar de fora desse jogo contra o São Paulo. Por que eu falo mais um jogador que vai ficar de fora? A situação do Jorginho, que eu vou atualizar aqui também agora para vocês. O Jorginho sofreu uma lesão muscular no jogo contra o Racing pela Libertadores. Inclusive, ontem ele já ficou de fora do jogo contra o Sport. A informação que temos é que não é uma lesão grave e nada que comprometa, a princípio, a presença de Jorginho na final da Libertadores, mas ficará de fora de alguns jogos nessa sequência agora pelo Brasileirão. Jorginho, Carrascal estão lesionados. Lembrando que Cebolinha está no departamento médico. O Flamengo ontem atualizou a situação dos atletas. Vou trazer aqui para vocês também. O Cebolinha está no departamento médico, já está fazendo trabalho de transição física. O Pedro segue se recuperando, ainda está com o braço imobilizado. Esses 4 atletas que estão no departamento médico. A situação envolvendo ontem, o jogo de ontem, tivemos aí
né, jogador que estava pendurado recebendo cartão amarelo. Inclusive, um jogador que foi muito importante na partida, marcando 2 gols, Bruno Henrique. O Bruno Henrique estava pendurado, recebeu amarelo. O Bruno Henrique já tinha sido substituído, estava no banco. Estava no banco de reservas. E ali foi no momento que o árbitro expulsou o Everton Araújo. E aí começou aquela cobrança em cima do árbitro, tudo e muito mais. Bruno Henrique foi reclamar, saiu do banco de reservas, que já tinha sido substituído, já tinha saído de campo, e acabou recebendo o amarelo. O que acontece? Bruno Henrique fica de fora também do jogo contra o São Paulo. Assim como também Everton Araújo, que foi expulso, fica de fora. Rossi e Ayrton Lucas também receberam cartão amarelo ontem, mas eles não estavam pendurados. Ficam à disposição do Felipe Luiz para o próximo jogo. O Flamengo divulgou ontem o boletim, atualização, posso falar assim, sobre jogadores que ficaram de fora da partida. Nem todos por lesão, alguns por controle de carga, como foi o caso de Alexandro. Alexandro passou pelo controle de carga, na verdade vem passando por esse controle de carga e foi desfalque ontem no jogo. Cebolinha já iniciou trabalhos em campo com a fisioterapia. Jorginho realizou exame de imagem que apontou lesão muscular na coxa direita, já iniciou o tratamento. Léo Ortiz sentiu dores após a partida de quarta-feira contra o Racing e não teve condições de jogo ontem. Pedro segue em tratamento com o departamento médico do clube. E agora temos aí o Carrascal também entrando no departamento médico, mas torcer para que dê tudo certo para o nosso Mengão queridão. Próximo jogo é contra o São Paulo pela 32ª rodada do Brasileirão lá em São Paulo. E vamos aí, independentemente, Felipe Luiz vai começar a trabalhar, achar uma solução para essa situação. Acredito que Léo Ortiz, Alexandro, é bem provável, ainda não está confirmado, mas é bem provável que estejam à disposição do Felipe Luiz para esse jogo. Mas o importante é eles ficarem 100% recuperados para a partida do próximo jogo do Flamengo. Bom, vou seguir focado com tudo. De agora foi isso. Domingão especial. Um abraço especial para você, torcedor. Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado pela sua companhia. Fica com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.